descansar nas mãos do Senhor. É bom ver adolescentes podendo trazer esta lição de que nós podemos descansar nas mãos do Senhor. Essa é a palavra que Pedro menciona logo após ele falar a respeito dos jovens. E aí ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Vamos abrir nossas Bíblias exatamente na primeira carta de Pedro, sendo no capítulo 2. Estaremos lendo apenas o versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E assim nós lemos: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome, porque a tua palavra registra o ensino de que precisamos para a nossa vida. Nesse momento em que a tua palavra foi lida, que o teu Espírito fale ao nosso coração aquilo que tu tens para nós nesta hora. Tanto eu que falo, como cada um que ouve, seja instrumento em tuas mãos, para que cada coração possa receber o teu recado. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos no primeiro dia de outubro, primeiro domingo de outubro, e nesse mês há uma celebração muito importante para o cristianismo. Esse mês é comemorado o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. A gente tem essa imagem, essa imagem aí representa, na época, um jovem que era sacerdote católico agustiniano e que no dia 31 de outubro de 1517 pregou. E quando a gente fala em que um padre pregou, a gente pode ficar pensando que ele fez uma mensagem a respeito, né? Ele pregou a respeito disso, mas nesse caso ele pregou mesmo, né? Com martelo e prego. Pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, a cidade onde ele residia. Pregou 95 teses a respeito de mudanças que ele via serem necessárias na igreja cristã. Aquilo que ele fez foi um ato que foi construído ao longo do tempo. Ao longo do tempo, muitos haviam promovido algo semelhante, haviam realizado alguma grita contra certas realidades, certas práticas que não estavam exatamente de acordo com a palavra de Deus. E antes dele, aqueles que se levantaram foram silenciados, de alguma forma, de repente até sendo queimados. Ele contou com a providência de Deus no fato de que um governante na sua região proveu acolhimento para ele. No momento que ele estava passível de ser morto ou de ser preso e de ser silenciado, ele foi sequestrado por um amigo. Ele foi sequestrado e escondido num castelo naquela região, ninguém sabia aonde ele estava escondido, e dali ele pôde continuar essa grita, esse pedido de socorro,
esse mostrar daquilo que precisava ser mudado. E então, a partir daí, outros movimentos em outros lugares foram surgindo também. E agora eles começaram a ter eco. Esse foi o movimento que ficou conhecido como da Reforma Protestante. Protestante porque era um protesto contra aquilo que havia se tornado uma prática da igreja. E que agora era confrontado à luz da palavra de Deus. Porque agora a palavra era apresentada dizendo, isto não está coincidindo com o ensino da palavra. O próprio Lutero teve a sua experiência de mudança de mentalidade. Ele tinha passado por uma experiência dramática. Ele, na sua juventude, era festeiro e, em determinado dia, de fato uma noite, ele voltava de uma festa, quando enfrentou uma tempestade, e ele estava junto com um companheiro de viagem. E naquela tempestade caiu um raio e matou o seu companheiro de viagem. Aquilo foi um choque para a sua vida, porque ele começou a pensar, e se fosse eu, como é que eu estaria na hora de me apresentar diante de Deus? E ele tinha uma forte consciência de pecado, daquilo que ele já havia cometido na vida. E ele pensava, como é que eu posso estar diante de Deus com aquilo que eu já pratiquei? E uma característica dele foi, e de fato depois disso ele buscou entrar para o serviço na igreja, como sendo uma maneira dele poder fazer alguma coisa em prol do que seria o seu futuro diante de Deus. E ele serviu na igreja com esse propósito. E dentro da igreja, o que se tem dito é que ele se confessava regularmente, frequentemente, porque ele achava que se ele viesse a morrer e tivesse algum pecado não confessado, então ele estaria condenado. E ele tinha que ter a penitência, receber a penitência para cada pecado. E conta-se que algumas vezes ele se confessava e saía e de repente, de imediato retornava, porque lembrou de um pecado que não havia confessado. E ele precisava ter a penitência de cada pecado para que pudesse ser perdoado por Deus. E isso não dava a ele tranquilidade, não dava a ele esse descanso que os adolescentes acabaram de cantar. Mas ele, lendo a carta aos Romanos, ele, como professor universitário, ele foi encarregado de ensinar a carta aos Romanos, e ao estudar a carta aos Romanos para esse ensino, ele viu que a carta aos Romanos apresenta que a salvação é pela fé. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Justificados por meio da fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Tudo isso que ele foi lendo e foi absorvendo, ele foi entendendo que a salvação não depende de um esforço nosso. Ele foi entendendo de que a maneira como Deus apresentou a sua graça era a salvação por meio da fé. Aquele movimento da reforma foi construindo alguns aspectos que depois, quando se olha para trás, verifica-se que havia 5 expressões que poderiam representar esse movimento. 5 prioridades, 5 princípios que caracterizaram esse movimento. O primeiro deles, e aí, de fato, não existe uma ordem neles, mas eles são concomitantes, eles trabalham em conjunto. Nós estaremos abordando aqui, a cada domingo, um desses princípios. Eles são conhecidos como as 5 solas, porque
são 5 vezes em que é utilizada a expressão só, sendo que no latim. E então, só a graça, só a fé, só as Escrituras, só Cristo e só a Deus glória. São os 5 só que caracterizaram esse movimento. Isso porque a Igreja Católica havia inserido muitas coisas como resultado dos concílios que realizou, e cada concílio trouxe algum tipo de doutrina que buscava somar alguma coisa àquilo que a palavra dizia. Só que muitas vezes, ao invés de somar, desfazia, contrariava aquilo que a palavra dizia. Hoje pela manhã o pastor Nelson pregou a respeito do só a graça. Estaremos meditando cada manhã em um desses só. E à noite estaremos fazendo uma aplicação neste versículo que acabamos de ler. O versículo parece que representa bem essas 5 coisas. E então, ele faz uma declaração sobre o corpo de Cristo. A expressão coletiva dos seguidores de Cristo. E ele diz: vós sois geração eleita. Gostaríamos de hoje meditar nessa geração eleita. O apóstolo Pedro aqui apresenta nessa palavra geração, uma palavra no original que significa povo ou raça. E quando ele diz então geração eleita, ele fala que nós passamos a ser uma raça. Uma raça é caracterizada por uma ascendência, né? Nós somos todos, quem é de uma raça tem então toda uma ascendência similar, são todos descendentes de uma mesma linhagem. Pela fé em Cristo, o apóstolo João diz que nós passamos a ser filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E então passamos a ser família de Deus, na condição de filhos, co-irmãos até com Cristo, co-herdeiros com Ele, filhos de Deus. Esta raça eleita, que pode ser também traduzido, como está na nossa tradução utilizada, geração eleita, diz algumas coisas para nós. O que é essa geração eleita? O apóstolo Pedro estava escrevendo aos crentes do primeiro século da era cristã. E aquela foi uma geração eleita. Aquela foi uma geração que teve a oportunidade de conhecer Cristo pessoalmente. A gente lembra de um hino antigo, acho que é de Feliciano Amaral, que diz: sempre que eu ouço a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, acho que sentir sua mão, não é? E ele diz: eu gostaria de ter tido a mesma alegria. Foi uma geração que a gente pode dizer privilegiada, porque pôde ver a Cristo fisicamente, pessoalmente, pôde conhecê-lo. Graças a Deus que nós temos a compensação daquilo que Cristo prometeu. Ele disse: não vos deixarei sós, enviarei o Consolador, que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai. E aí, aquela geração pôde ter aquele critério de justiça, aquele modelo de justiça que foi a vida de Jesus. Nós temos o Espírito Santo, que é para nós este convencimento. Quem tem o Espírito de Deus, na hora que comete alguma coisa que desagrada a Deus, o Espírito vem e diz: olha,
isso aí não foi certo, isso aí não foi o que Deus gostaria que você estivesse fazendo. E a realidade é que aquela geração teve a oportunidade de ver o cumprimento das profecias a respeito do Messias. Tudo aquilo que estava dito a respeito de Jesus no Antigo Testamento, aquela geração viu esta realidade se cumprindo, presenciou os milagres de Jesus. Sendo que aquela geração achava que Cristo voltaria ainda naquele tempo. O apóstolo Paulo escreve a respeito da volta do Senhor Jesus. Ele diz que ele descerá com os seus anjos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aí ele diz: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com ele nas alturas. Ele diz: nós, os que estivermos vivos. O pensamento era de que Cristo voltaria naquela geração, naquele tempo. De fato, parecia que tudo aquilo que havia sido prometido ao longo de séculos estava se cumprindo numa velocidade muito rápida. A gente já tem mencionado aqui como um curto espaço de tempo. Primeiro que o ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos e meio. E depois, quando Jesus é morto, ele ressuscita, depois de quanto tempo? Ao 3º dia. E aí ele passa 40 dias com os seus discípulos, até que ele é levado às alturas, e 2 anjos aparecem ali e falam aos discípulos, dizendo: esse Jesus que vocês viram subir para o céu, ele vai voltar dessa mesma maneira. E Jesus havia prometido a descida do Espírito Santo, aproximadamente 9 dias depois de Jesus ir para o céu, chega aquela experiência que está registrada lá no capítulo 2 de Atos, do dia de Pentecostes, quando vem o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. Não vos deixarei sós, enviarei o Espírito Santo, enviarei aquele que estará com vocês por todo o tempo. E parece que tudo está acontecendo muito rapidamente. Parece que Jesus vai voltar dentro daquela mesma geração. Mas vieram as gerações seguintes. E o texto bíblico continua se aplicando às gerações seguintes como geração eleita. Geração eleita também porque aqueles que viveram antes de Jesus Cristo tiveram a promessa de um Messias, de um Salvador, mas nem sequer entendiam realmente como seria isso. Pela inspiração divina, a gente já tem alguns aspectos. Desde o começo, lá em Gênesis capítulo 3, Deus havia falado o registro foi feito de que haveria de vir um como semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O que é que Moisés pensava a respeito disso quando registrou este ensino que passava de geração em geração? E o que é que ele pensava que seria isso, a gente não sabe. Quando ele estabeleceu o cordeiro que haveria de salvar, e aquela experiência da 10ª praga no Egito, o sangue do cordeiro preservaria a vida. Como é que ele achava que aquilo seria uma figura daquele que seria o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Mas agora as gerações posteriores à vinda de Jesus, todas as gerações tiveram esse registro no Novo Testamento do que significava tudo aquilo que havia sido prometido e que foi cumprido com a vinda de Jesus. E puderam entender que Cristo apresentou-se como sacrifício pelo nosso pecado. Ele foi aquele cordeiro que morreu para que as nossas culpas fossem perdoadas. O seu sangue derramado é que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, escreve o apóstolo João. Nos purifica
de todo o pecado. E aí a gente repete o texto que citamos do apóstolo Paulo em Romanos 5, justificados por meio da fé, temos paz com Deus. As gerações então que sucederam àquela geração do primeiro século, as gerações entenderam que não apenas essa mensagem sobre Jesus é que nos traz a salvação, mas que é uma mensagem para todo mundo. E a pregação do Evangelho foi feita, o Evangelho foi propagado obedecendo ao ide de Jesus, mas alguém já disse que aquele ide, ele pode ser traduzido também como indo. Existe uma diferença entre o ide e fazei discípulos, e o indo fazei discípulos. Quer dizer que o ide é quando alguém propositadamente vai em direção a outros com o propósito de compartilhar o Evangelho. O indo quer dizer que por onde a gente passa, aonde a gente vai, por outros motivos, porque foi trabalhar em outro lugar, ou aonde a gente está trabalhando, mesmo que seja no seu lugar de origem, sua cidade de origem, mas indo, fazendo discípulos. E então essa mensagem chegou até nós. E aí nós nos enquadramos também como essa geração eleita. Em todos os tempos, então, tem sido vivenciada a eleição da graça de Deus. Quando a gente fala em eleição, então existe sempre aquele entendimento de uma dualidade entre predestinação ou livre-arbítrio. Eleição soberana de Deus ou a resposta do homem para Deus com a liberdade que Deus lhe deu. E muito tem sido conjecturado, tem sido discutido a respeito desses dois pontos. Devemos entender um ou o outro. E toda a discussão está pela palavra ou. Um ou o outro. Porque a palavra de Deus apresenta um e outro. Como é que Deus une essas duas coisas que parecem ser antagônicas, parecem um paradoxo? Como é que Deus une? Não sabemos. Mas sabemos que Ele nos dá a liberdade de receber a Jesus como Salvador, ao mesmo tempo em que Ele é soberano. Ele é quem age em nós, e cada um que já recebeu a Jesus, foi porque em determinado momento ouviu a voz de Deus no coração, dizendo: é isso que eu tenho para você, você precisa abrir o coração e permitir que eu realize a obra que tenho para fazer na sua vida. É por isso que a gente ora pelas pessoas que estão à nossa volta. A gente prega o Evangelho para alguém e a gente fica em oração, desde o antes, no durante e no depois de compartilhar, porque existe o agir de Deus no coração, mas ao mesmo tempo existe a liberdade. Por isso o versículo que citamos de João capítulo 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, é graça de Deus, sem impedir o livre-arbítrio humano. É graça de Deus permitindo que o Evangelho chegasse até nós. Alguém saiu da sua terra e veio aqui para pregar o Evangelho, para anunciar a salvação em Cristo Jesus. E, como Igreja Batista, nós estamos aqui em Recife desde o ano de 1886. 1886. Quantas gerações passaram desde então? E a mensagem foi transmitida e ela chegou até nós. E a gente agradece a Deus e diz: obrigado, Senhor, porque Tu mandaste alguém para pregar o Evangelho na nossa terra.
Quantas pessoas que estão no nosso círculo de convivência, que tiveram a vida abençoada pelo conhecimento dessa graça. Como parte dessa graça estava o movimento de reforma que nós celebramos neste mês. Aquele movimento que fez com que até a palavra de Deus, que era restrita somente ao clero, pudesse ser difundida. Somente o clero tinha acesso à palavra de Deus. E aí, durante muito tempo aqui no Brasil mesmo, muitos foram ensinados que a Bíblia evangélica foi escrita por Lutero. Lutero, enquanto estava preso lá naquele castelo, ele escreveu a Bíblia evangélica. E a Bíblia evangélica foi tida como Bíblia falsa. E eu lembro da experiência de um diácono na igreja onde fui criado, onde cresci. E aquele diácono foi desafiado por um vizinho seu que era crente. Quando o vizinho quis apresentar alguma coisa do evangelho na Bíblia, ele disse: mas essa sua Bíblia é falsa. E aí o vizinho disse: não, ela é igual à sua. Não, a sua é falsa, a sua foi escrita por Lutero, lá na Reforma. E ele disse: pois aqui está a minha Bíblia, compare com uma Bíblia católica, veja se tem alguma diferença. E aquele senhor recebeu aquela Bíblia como quem diz: eu vou lhe provar. Sendo que a princípio ele teve dificuldade para conseguir uma Bíblia católica naquela época. Isso nos idos ali de 1950, 40, mais ou menos por aí. E até que ele conseguiu uma Bíblia emprestada e começou a comparar. E cada texto que ele encontrava na Bíblia evangélica estava também na Bíblia católica. E o tempo foi passando e ele começou a evitar o vizinho. E ele esperava que o vizinho fosse para o trabalho, para poder ele sair para o trabalho, para não correr o risco de, ao sair, encontrar com o vizinho. Então ele ficava esperando, quando o vizinho saía, aí é que ele saía. Até que teve um dia que não teve como evitar, e eles se encontraram, e o vizinho disse: e aí, o que é que você descobriu? E ele descobriu que é tudo realmente igual. O que Lutero fez foi traduzir a Bíblia para o alemão, para que todos os alemães, ele sendo alemão, todos os alemães pudessem ter acesso à palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para não ficarem então escravos daquilo que lhes era ensinado, mesmo que estivesse distorcendo, estivesse contrário à palavra de Deus. E o trabalho que Lutero fez foi um trabalho tão bem feito, que aquela Bíblia ficou sendo a base da gramática alemã. A maneira sistemática em que ele utilizou a sua língua naquela tradução fez com que aquela Bíblia se tornasse a base de toda a gramática alemã. O que ele queria era que as pessoas pudessem ter conhecimento da palavra. Que graça de Deus de fazer com que alguém se interessasse nessa direção. Nós temos também a nossa tradução, e a principal é de João Ferreira de Almeida, que traduziu então a Bíblia para o português. E muitos esforços têm sido feitos, muitas versões da Bíblia em que João Ferreira de Almeida traduziu a partir do latim. Muitos esforços têm sido feitos para traduzir diretamente do grego, do hebraico, do aramaico, e de tal maneira que a gente possa ter a melhor percepção daquilo que foi a intenção de quem escreveu, o que é que queria dizer aquelas expressões utilizadas. A graça de Deus fazendo com que este recado chegasse até nós. Graça, no nosso entendimento, e gratidão de que o Espírito falou a cada um de nós. Graça em nos usar como instrumentos seus
na continuidade da reforma. Estamos 500 anos depois, continuando reforma. De que modo? Em primeiro lugar, na nossa própria vida. A nossa vida precisa passar continuamente por reforma. Tem sempre alguma coisa em nós que precisa ser mudado, ou alguma coisa que precisamos deixar de fazer, ou alguma coisa que precisamos passar a fazer. Deus nos preparou para que cada membro do corpo de Cristo, cada membro do corpo de Cristo pudesse ter uma função nesse corpo. E muitas vezes a gente está com essas funções guardadas. O Senhor Jesus ensinou a respeito disso quando falou daquela parábola dos talentos e disse que uma certa pessoa enterrou o seu talento. E o que Deus deseja é que aquilo que Ele nos entregou como capacitação esteja sendo utilizado para que vidas sejam edificadas, vidas sejam alcançadas pela mensagem salvadora em Jesus. De tal maneira que nós sejamos também como instrumentos da nossa reforma pessoal, instrumentos de reforma para a vida de outros, mostrando aquilo que de fato Deus tem como propósito para todos nós. Um propósito de salvação, de perdão, de vida eterna, de uma vida aqui que vale a pena, de tal maneira que a gente possa fazer como o apóstolo Paulo, que terminou a sua vida dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque tudo mais que a gente faz na vida, fica por aqui. Tudo mais que a gente faz na vida, a gente não vai levar com a gente. Mas o fato de ter tido uma vida que cumpriu com os propósitos de Deus, isso vai ser refletido em outras vidas, que poderão também chegar até a presença de Deus. Nós seremos instrumentos dessa graça de Deus na vida de outros. Pode ser falando pessoalmente, compartilhando aquilo que nós recebemos, e às vezes alguém diz: pastor, mas eu não sei evangelizar. Algumas pessoas partiram para evangelizar no momento imediato depois de encontrarem com Jesus Cristo. A gente tem o exemplo da mulher samaritana, a gente tem aquele endemoniado da região de Gadara. E o que Jesus disse para aquele homem que tinha sido endemoniado e que Jesus tinha expulsado os espíritos que dominavam aquele homem, o que Jesus disse foi: vai, volta para os teus e conta tudo que Deus te fez. O que é evangelizar? É apenas compartilhar o que é que aconteceu com a sua vida. O que é que aconteceu com a vida depois que conheceu a Cristo? Como era antes a vida? Como é que foi esse encontro com Jesus? E como passou a ser a vida? E claro, a gente precisa conseguir resumir isso, para não tomar muito tempo de quem ouve, né? Senão a pessoa nunca mais pergunta nada, cair na besteira de fazer essa pergunta, né? E a pessoa vai passar a evitar, porque você contou uma história tão longa. Você não precisa contar toda a história da vida, 2 minutos são o suficiente para dizer a diferença que Jesus Cristo fez na vida. Tive a oportunidade de dizer para alguém simplesmente a frase. A minha formação primeiro foi em engenharia e engenharia eletrônica. E eu disse para certa pessoa: aquilo que eu fizer em engenharia, particularmente em engenharia eletrônica, vai estar ultrapassado em... A gente pode dizer que até tudo que é lançado no comércio na área de eletrônica já surge ultrapassado, porque já tem coisa nova, né, que já foi projetada, já está em andamento. Mas alguma coisa que pudesse durar, o que é que você tem na área de eletrônica que tenha mais de 10 anos? No máximo você tem uma TV velha. Eu tenho ainda um forno de micro-ondas, que já tem 30 anos, e continua funcionando. Mas, será que alguma coisa
teria uma duração maior. Mas aí eu disse para aquela pessoa, uma pessoa que eu pudesse compartilhar a mensagem do Evangelho, faria diferença por toda a eternidade. E tempo depois, pude encontrar essa mesma pessoa como um crente em Jesus Cristo. Não sei o quanto mais pode ter sido somado àquela frase, mas eu creio firmemente que aquela frase contribuiu para que aquela pessoa começasse a pensar na sua própria situação sobre a eternidade. Compartilhar aquilo que Deus fez, pode ser de pouquinho, mas Deus utiliza da maneira como Ele quer. A graça de Deus é só a graça que nos faz ser salvos. Não há nada que nós possamos fazer, porque Cristo já fez tudo. Por isso, nós somos geração eleita. Nós podemos agradecer a Deus porque essa mensagem chegou até nós. Podemos agradecer a Deus porque Ele tocou o nosso coração. Podemos agradecer a Deus porque tivemos a coragem de abrir o coração para Jesus ser Salvador e Senhor. E podemos compartilhar com outros esta mensagem. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei se você talvez entrou aqui ainda sem conhecer que a salvação, o perdão de pecados, independe de esforço nosso, de empenho nosso, independe daquilo que nós possamos fazer, porque Cristo já fez tudo, Ele entregou a sua vida, Ele entregou a sua vida para morrer a nossa morte. Nós é que merecíamos a condenação que Ele levou sobre si. E Ele morreu numa cruz, de braços abertos, significando que Ele deseja receber a todos. Ele tem como propósito que todos cheguem ao conhecimento da salvação e possam abrir o coração e permitir que Jesus seja Salvador e Senhor. Talvez você ainda não deu esse passo. Talvez essa seja a hora. Você já tem sentido no coração de que é isto que você precisa fazer para ter a segurança de vida eterna, para que você não tenha mais aquela dúvida que Lutero tinha antes de conhecer esta graça de Deus, quando achava que precisava ter a penitência de cada um dos seus pecados, que precisava viver uma vida o mais próximo de uma vida sem pecado, que nós não conseguimos, e ele chegava a essa conclusão. Mas a nossa busca por ter uma vida que agrade a Deus é resultado dessa graça. É porque recebemos tanto nessa graça, que colocamos a nossa vida para ser do agrado de Deus, como expressão de gratidão, como instrumento da sua vontade. E cada um que já recebeu a Jesus como Salvador, quer compartilhar com outros aquilo que encontrou em Jesus Cristo. Se você ainda não tinha dado este passo, faça isso nesta hora. O desafio é você poder dizer para Jesus: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E a palavra de Deus nos diz que a maior alegria no céu por uma pessoa que recebe a Jesus, que se entrega a Ele, recebendo-o como Salvador e Senhor, do que por tantos que talvez até achem que não precisam de salvação. E o Senhor Jesus morreu de braços abertos para receber a mim e a você. Todos temos pecado. Lutero tinha plena consciência dos seus pecados,
mas ele encontrou aquele descanso que os adolescentes cantaram há pouco, quando entregou a sua vida a Jesus, recebendo como Salvador, crendo no sacrifício que Cristo operou na cruz, levando sobre si o meu pecado e o seu pecado. Abra o seu coração para Jesus nesta hora. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua graça, agradecemos, Senhor, porque nós somos considerados geração eleita, porque Tu escolheste que nós tivéssemos a possibilidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Teu Espírito tocou o nosso coração, e nós pudemos abrir o coração para receber a Jesus como único Salvador e Senhor. Como diz a Tua palavra, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Assim, Senhor, somos-te gratos por essa graça, e colocamos-nos, Senhor, como instrumentos dessa graça. E se alguém aqui ainda não tinha recebido a Teu Filho Jesus como Salvador, que este seja o momento adequado, que o Teu Espírito esteja confirmando no coração de cada um, que esta é a oportunidade de tomar esta decisão que tem como resultado a eternidade. E assim, Senhor, que o Teu Espírito possa passar a habitar na vida de cada um que faz a entrega ao Teu Filho Jesus Cristo. Continua a falar ao nosso coração, que possamos entender os desafios que Tens colocado diante de nós para compartilhar esta graça recebida. Que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Perdoa as nossas falhas e faz com que na nossa vida possamos estar experimentando aquela renovação que reside em buscarmos Te obedecer cada dia mais. E que desta maneira muitos possam vir ao conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana dirigida pela Tua mão, continua a falar ao nosso coração. É o que suplicamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.